Sejam bem-vindos a mais um episódio do Giral Podcast. Hoje a gente trata de um tema urgente, delicado e muitas vezes invisível, o trabalho infantil. Ainda hoje, milhares de crianças e adolescentes no Brasil são obrigadas a trocar a brincadeira e a educação por jornadas pesadas e responsabilidades precoces. Mas o que é, de fato, trabalho infantil? Por que ele ainda é tão presente em comunidades rurais e periféricas? E mais, como a gente pode identificar, prevenir e combater esse ciclo de violência? Para nos ajudar nessa conversa, convidamos um especialista no tema, Tassiana Castelo Branco, que atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e vai nos ajudar a entender melhor o problema e os caminhos possíveis para superá-lo. Bem-vinda, Tassiana. Saudar a todos, que estão nos ouvindo agora. E estamos aqui para discutir esse tema tão importante para a sociedade. Tassiana, para a gente começar a discussão, se apresenta primeiro para o nosso público. Eu sou Tassiana Castelo Branco, sou especialista em Direito da Criança e Adolescente, formada em Direito e Pedagogia. Estou professora universitária. Eu digo que eu gosto de me apresentar da seguinte forma, não um currículo técnico, mas eu sou defensora de direitos humanos de criança e adolescente há mais de 20 anos. Perfeito. E tenho uma trajetória muito grande pelas organizações da sociedade civil e pelo governo também. Ótimo. A abordagem que a gente vai dar hoje aqui é a mais pedagógica possível. A gente quer discutir o tema e levar para todos os públicos para que as pessoas consigam entender o que são essas violações, porque é um problema esse trabalho infantil, né? Então a gente começa por isso, assim, do que de fato é trabalho infantil e na lei, o que é que determina o que é trabalho e o que não é. Veja, trabalho infantil, qualquer trabalho abaixo dos 16 anos de idade, para criança e adolescente, em situação insalubre, não pode de forma alguma só acima dos 18, porque aí passa a ser adulto e ter a consciência daquilo, e a única possibilidade que nós temos é de menor aprendiz, a partir dos 14 anos, respeitando todas as regras de menor aprendiz. Tem que estar dentro de um processo, de uma organização, por exemplo, eu vou falar o nome porque a gente tem CIE, ou a gente tem aqui uma organização daqui de Glória também que faz esse trabalho, tem outras organizações que precisam estar interligadas ao programa, essas crianças estarem na escola, tem um tempo de estarem lá, então é todo um contexto. Perfeito. Culturalmente a gente tem muito arraigado que o trabalho dignifica, o trabalho constrói. Como é que a gente consegue quebrar isso quando a gente fala de crianças e adolescentes? Veja, nós temos uma cultura, modificar uma cultura não é fácil, minha gente. A gente sabe disso, que leva anos, mas a gente escuta muitas frases de efeito, assim, eu trabalhei, dei pra gente, trabalhar dignifica o homem, melhor estar trabalhando do que roubando. Veja, essas frases são frases de efeito, mas a gente precisa analisar, fazer uma análise de todo um contexto social e lembrar que nós temos leis, leis postas, e nós temos problemáticas à saúde dessas crianças e adolescentes que se ocasionam devido a esse trabalho infantil. Então, essas frases de efeito, elas não cabem mais para a sociedade do século XXI, com as leis que nós temos. A gente precisa entender, eu acho que primordial é entender que é papel do adulto prover essas crianças. A gente tem na Constituição, a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente, é dever do Estado, da sociedade e da família, zelar pelo direito dessa criança e adolescente e garantir todos esses direitos fundamentais dessa criança e adolescente. Só que a gente tem que pensar num prisma com a sociedade das dificuldades sociais que nós temos. É uma realidade posta, as famílias com várias vulnerabilidades, cheias de problemáticas, só que a gente precisa entender que essas garantias não são só para crianças e adolescentes, as famílias também têm direitos sociais que podem ser aportados. A gente tem que pensar no prisma de trazer as políticas sociais para a garantia desses direitos, para que essas mães e esses pais eles não precisem necessitar, que essas crianças ou adolescentes, na cabeça deles, eles acham que estão ajudando eles, mas na verdade a gente está prejudicando essa criança, trabalhando essa criança e esse adolescente. Então essa mudança de cultura não é fácil. Você dizer uma mãe que ela não tem um pão para comer, ela tem 5, 6 filhos, e aí tem um contexto social de organização da saúde, da educação, da assistência social, onde ela tem que ter aonde ir, tem que ter aonde subsidiar aquelas situações. O governo ele precisa estar pronto, e preparado para poder resolver essas situações e combater o trabalho infantil.
O combate ao trabalho infantil não é simplesmente eu não quero aquela criança trabalhando. É um contexto social onde eu vou ter que aplicar políticas públicas, onde eu vou ter que aplicar, dentro desse contexto social, para as organizações da sociedade civil, para os programas sociais que existem dentro do município. Programas sociais, quando eu falo em todas as áreas, saúde, educação, assistência, com essa ideia do combate. Aí a gente vai mudar uma cultura de sociedade, onde vai começar a se ter um entendimento que o trabalho infantil é prejudicial à criança e adolescente e que nós temos outros meios de resolver, através das políticas públicas, as situações da família. A gente poderia dizer que quando a gente está combatendo isso, a gente está garantindo direitos básicos, não só para a criança, mas para a família também, né? Eu costumo dizer que, assim, tem uma coisa importante. A criança, ela não é só. Nós temos um núcleo familiar, nós temos idosos dentro da casa, nós temos homens dentro da casa, nós temos mulheres, a mãe geralmente, e que nós temos políticas para todas essas pessoas, né? É garantido por lei. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes as organizações da sociedade civil, elas vêm suprir, elas surgem disso, de suprirem o que o poder público não faz. Deixa de fazer por algum motivo, né? Em cada local do espaço com suas deficiências e eficiências. E aí é muito importante que isso funcione. Essa roda precisa funcionar, né, para que a gente garanta essas políticas públicas para esse núcleo familiar. Consequentemente, uma criança mais forte, uma criança com desenvolvimento biopsicossocial pleno e que não precisa estar trabalhando. Quando a gente fala dos problemas, né, ocasionados por esse trabalho infantil, psicológico, sociais, educacionais, a gente está falando de quê? Veja, eu costumo dizer que a gente tem muitas deficiências. E a gente tem agora uma geração, né, com muitos problemas psicológicos. A gente está em pleno século XXI com leis postas que são muito importantes, que precisam ser uma forma de garantia para que essas crianças e adolescentes estejam ali nesse desenvolvimento. Mas a gente precisa entender que a gente já tem crianças que vêm nesse processo e que as de hoje vão ser os adultos de amanhã e que assim consequentemente. A gente tem aí problemas psicológicos graves, nós temos problemas físicos, e aí eu cito muito em relação à questão de descascar as mandiocas. Eu tenho muitos adultos em determinados municípios que fizeram isso quando criança e hoje acarretam problemáticas de não ter os dedos das mãos, de terem problemas psicológicos por isso. Crianças que estavam, de repente, numa borracharia com o pai, explodiu um pneu, e aí tem um menino que até morreu na cidade vizinha nossa. Então, assim, tem muitas coisas que podem acarretar problemas para a criança, para o adolescente e para a família, né? Para esse núcleo familiar que a gente diz que precisa ser garantido esses direitos. Então, a gente tem aí uma situação da sociedade que todos têm um papel de garantir esses direitos. No contexto aqui de Glória, dessa região do Goitá, da Mata Norte, início do Agreste, quais seriam os principais casos de trabalho infantil? Veja, nós temos como primeiro, né, segundo o último encontro que eu fui, inclusive com a doutora Jailda Castro, né, que é a procuradora que traz essa temática para Pernambuco e firma ataques com os prefeitos, ela defende fielmente isso. Nós temos o trabalho nas feiras. O primeiro lugar do ranking são os trabalhos nas feiras, que as pessoas dizem ser normal porque está ajudando ali. E até deixo aqui uma mensagem: não façam nenhum frete com criança ou adolescente. A gente, no lugar de estar ajudando, está contribuindo para que aquela criança e adolescente esteja no trabalho infantil. Quando a gente falou num episódio anterior sobre abuso e exploração sexual, né? Uma questão me chamou muita atenção, que era a subnotificação, né? Que a gente tem números absurdos, mas ainda assim há a subnotificação. Quando a gente fala do trabalho infantil, a gente lida com isso também? Com certeza. Primeiro porque o trabalho infantil ele acontece muito, infelizmente, igual a violação sexual também, dentro da casa, né? Os próprios familiares expõem essas crianças e adolescentes ao trabalho infantil. E aí o que acontece? A gente não tem uma notificação real. São subnotificados, sim. A gente tem várias formas de trabalho infantil e, inclusive, infelizmente, a gente ainda tem trabalhos análogos à escravidão. A gente tem trabalho
que além do trabalho infantil se torna a violência sexual contra a criança e adolescente, a exploração, na verdade, da criança e adolescente. Então, assim, a gente tem tipos de trabalhos gravíssimos, né, que traz um contexto de violação muito grande, psicológica, física, moral, social, para essa criança e esse adolescente. Quando a gente fala de estratégias para combater isso, e a gente fala da rede de proteção, qual o papel da rede? Veja, primeiro a gente precisa lembrar que a rede de proteção tem um papel muito importante em qualquer município, para qualquer temática de criança e adolescente, para garantir direitos de criança e adolescente. Nós temos aí o Ministério Público para fiscalizar a lei, nós temos o Poder Judiciário, né, para determinar as necessidades da lei, quando é arguído. Nós temos o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e Adolescente, que vai construir, junto com o Poder Público e a sociedade civil, as políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. Nós temos a Polícia Militar, que tem um papel importantíssimo em coibir ostensivamente essas violências contra a criança e adolescente. O que me chama a atenção é porque a gente tem uma porta de entrada muito forte. As organizações da sociedade civil, que além de estarem ali como atores nas políticas públicas que elas desenvolvem junto com o governo, elas também trabalham essa temática dentro da sociedade, né, como educação, e que é muito importante. Mas tem um papel importantíssimo, que é o papel do Conselho Tutelar. E que as pessoas não têm compreensão ainda, infelizmente, pelo desconhecimento da lei. A partir do artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, traz, né, qual é o papel do Conselho Tutelar. O papel do Conselho Tutelar é zelar pelo direito da criança e adolescente. Ele traz... ele requisita serviços, ele não faz a parte ostensiva, tem uma criança ali, ele tem que ir com a mão dele buscar a criança. Não é assim. Ele vai requisitar a polícia militar se estiver havendo um crime ali naquele momento. Ele pode, sim, requisitar uma certidão de nascimento, uma segunda via, um médico que não foi atendido por um poder municipal, um psicólogo, um AT, né, junto de uma criança TEA. Tem as suas... que ele pode fazer. Tá? E as pessoas não têm esse entendimento. Infelizmente, ainda não se tem a cultura do que é realmente o Conselho Tutelar. Mas ele tem um papel importantíssimo, né, como porta de entrada dessas violações. A Polícia Militar também precisa estar instruída. Essa rede de proteção, principalmente, todos os atores, desde o governo, que vai trabalhar na educação, na saúde, na assistência social, precisa de formação. A formação e a informação correta, ela é importante. Por isso, nós devemos escolher profissionais, né, que tenham qualificação para dar essas formações. A gente tem muita coisa na internet que é importantíssima, mas a gente precisa filtrar o que realmente é verdade, quais são as fontes, isso tudo para que a gente tenha informações concretas e que a gente possa trabalhar essa temática de uma forma bem salutar e eficiente. A gente está transmitindo para o público da Giral, para o público externo, e aí a gente imagina, por exemplo, um pai agricultor que escutou a gente falando sobre isso e disse, mas rapaz, eu não vou levar mais meu filho para a roça, para ele aprender uma profissão, ou uma mãe que coloca a menina para fazer as coisas de casa. Como é que a gente consegue diferenciar isso para o público, assim? Veja só, como eu disse a vocês, a questão da cultura ela é muito importante. A gente está trabalhando com a mudança de cultura, a lei está posta, mas para que essa lei seja eficiente e eficaz, ela precisa que a cultura seja mudada, repensada. E eu tenho que pensar ela de dentro para fora. Né? A sociedade tem suas problemáticas, suas vulnerabilidades, o pai, a mãe vai ter que trabalhar, vai precisar, mas precisa ficar claro que o dever de prover é do adulto. A criança ou adolescente não tem que estar sendo obrigado a trabalhar para prover. Não, mas porque eu quero que ela aprenda uma profissão. Aprender uma profissão requer estar no prazo de idade que ela vai aprender uma profissão. Acima dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Tá? Aí ela vai poder... Nós temos políticas públicas que podem fazer com que ela se fortaleça como ser humano e se desenvolva. Por exemplo, um judô, uma arte marcial, né? Uma música. São situações que amanhã ela poderá até ser um profissional nessa área. Porém, neste momento, na idade que ela está frequentando aquilo como um lazer, um esporte, e não com obrigatoriedade de trabalho, gente. Isso tem uma diferença muito grande. Vocês querem ver? Eu acho que eu falei em outros locais, a gente tem as mães rendeiras, que é uma cultura, né? E não, ela faz a renda, a filha vai aprender, isso é cultura ou isso é obrigatoriedade? Veja, a condicionante dela estar lá aprendendo um minutinho
sem a obrigação de estar é uma coisa. Agora, minha filha está todo dia, 1 hora, de 1 às 5, fazendo comigo aquela renda, porque eu estou obrigando, porque eu tenho que levar, aquilo é o meu sustento, então eu tenho que entregar, é trabalho infantil. Então, a gente não pode dizer que está na lei e não é trabalho infantil. É trabalho infantil. E a gente precisa ter essa consciência. E precisa também ter um entendimento que essas famílias, a sociedade como um todo, essas famílias, elas precisam também que chegue ao alcance delas as políticas públicas. Porque a mãe, o pai que está necessitando ali, precisa ter uma política pública social, precisa ter uma política pública de educação, precisa ter uma política pública que, inclusive, conscientize eles de não levar essa criança e adolescente para o trabalho infantil. Né? E aí a gente vai ter uma rede de proteção forte, uma rede de proteção que está conseguindo atingir, desde a cidade até a zona rural, né? Mas assim, Glória do Goitá tem algumas situações, porque as organizações da sociedade civil aqui, né, elas têm um elo muito forte com o governo e fazem um trabalho bem feito, e com o governo só não, com as empresas privadas também, né, de financiamento que efetivam as políticas públicas de criança e adolescente no município. Quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente na garantia de direitos, a gente está falando, então, que a sociedade civil, o governo e as famílias são responsáveis por essa garantia de direito, né? Sim, veja, o Estatuto, a lei, ela traz que é dever da sociedade, do Estado e da família garantir todos os direitos fundamentais da criança e adolescente, sendo na Constituição e no Estatuto. Então, a gente entende, e é o que ela traz, que é papel nosso, cada um dentro, né, do seu nível de compreensão, garantir esse direito. Seja a família com a proteção, seja o governo com a proteção e as políticas públicas. E aí a gente precisa efetivar isso. Esse entendimento é que precisa ser mudado. Né? A gente vê muitas mães, não, é dever da escola. Não, veja, o papel da escola é a educação da professora é uma educação ali formal da escola, né? É uma educação acadêmica, a educação de casa é outra. E aí a gente precisa ter essas culturas todas de mão dada. Infelizmente, a gente ainda está longe de conseguir o ideal do que nós queremos, mas a sociedade precisa ter esse entendimento. Porque senão quem sofre é a criança é o adolescente de amanhã, se for o adolescente também será o adulto, que vai ter várias problemáticas dentro de uma sociedade. A gente cuidando da criança, a gente está cuidando, obviamente, do futuro. Do presente, né? Do presente e do futuro. A gente está cuidando dos dois. Quais são os caminhos de denúncia, caso a gente identifique uma violação como essa? É importante falar que as pessoas têm ainda um receio, né? A gente está num mundo muito violento, infelizmente, a gente vê cada coisa. As pessoas têm medo de se expor. Para quem não tem a intenção de se expor, a gente tem o Disque 100, o governo federal, que pode se ligar e aí vai ser enviado para os canais que eles têm nos municípios. E aí são encaminhados para o Ministério Público, promotoria, né? Ou o Conselho Tutelar, para a delegacia, dependendo de cada caso. Nós temos também, pode se procurar nos seus municípios o Conselho Tutelar diretamente. Quando é um caso ostensivo mais grave, naquele momento, você está vendo um adolescente sendo explorada sexualmente, na exploração, o trabalho infantil, você está vendo uma criança dentro de uma carvoaria, pode ser chamado diretamente a polícia militar, para que ostensivamente retire naquele momento ali. O Conselho Tutelar pode ser direto ao Ministério Público com uma denúncia. Nas organizações da sociedade civil, as famílias que tiverem uma denúncia para fazer, podem procurar, né, os profissionais, geralmente um psicólogo ou o professor conversa com ele, leva até a direção da organização, e eles são muito bem preparados para poder agir na necessidade de resolução desse problema. Perfeito. Antes de continuar, eu queria chamar o pessoal para acompanhar a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente está lá no @giral.ong, no Facebook, org.giral, e no YouTube, @ONGGiral. Lá você encontra todos os conteúdos relacionados aos projetos da Giral e também cortes do podcast. Tassiana, a gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria que tu fizesse uma recapitulação, assim, pensando no tempo de atuação que tu tem nessa área, o que é que a gente tem de avanço? Veja, nós temos grandes avanços, que é dentro dos municípios, essa temática ser discutida hoje, né? Se dá muito a um papel do Ministério Público, dos TACs, que ele firma com
o poder público dentro dos municípios, mas a gente tem visto se discutir muito mais essas temáticas, né? Também aos conselhos, os conselhos da criança e adolescente, que trazem esse tema dentro das políticas públicas que eles promovem. Isso é muito importante, por exemplo, uma linha de financiamento, então aquela organização fica com aquela obrigatoriedade de trabalhar aquilo. Isso é um avanço. A dificuldade que eu acho ainda é as pessoas terem um medo de discutir isso dentro das escolas. A gente sente justamente porque tem um medo da crítica do pai ou da mãe que vai falar e precisa ser discutido. São temáticas que precisam ser discutidas dentro das escolas. E aí é política pública, né? E o papel da sociedade é cobrar que que os entes possam estar fazendo isso, possam estar promovendo. Eu acho que tem melhorado muito, ainda não é o ideal, né? Mas a gente já tem conseguido diminuir isso, coibir pelo menos, né? Inibir essas pessoas que, de certa forma, promovem o trabalho infantil. A gente consegue com esse trabalho. Tassiana, muito obrigado. Nada. Eu acho que o episódio foi muito formativo. Acho que a gente consegue alcançar os públicos da melhor maneira e da maneira mais simples, né? Eu acho que a gente conseguiu passar isso. Vou pedir para que tu dê um recado final para o público. O recado final, maior para mim, é diga não ao trabalho infantil. Se você souber de algum caso de trabalho infantil, disca 100, denuncia, procura o conselho tutelar e vamos combater o trabalho infantil, porque nossas crianças merecem nosso respeito e a garantia de direitos humanos de criança e adolescente para todos. Perfeito. Tassiana, obrigado. Agradeço sou eu. Gente, a gente se vê no próximo episódio do Giral Podcast. Lembre de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!